amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Dona Cida, eu sou numeróloga e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma pergunta que as pessoas me fazem bastante e que veio a calhar com uma das perguntas que o Marcos Simões deixou nos comentários do último vídeo, que é a respeito do número de residência. As pessoas sempre me perguntam se esse número realmente influencia ou não na vida das pessoas que moram naquela casa. E como a gente faz para saber se esse número está favorável ou não? E baseado em que a gente fica sabendo se esse número está favorável? Todas essas perguntas parecem ser fáceis de serem respondidas, né? Só que, na verdade, elas trazem muita informação. Tem muita informação importante que eu gostaria de passar para vocês. Talvez eu precise fazer 2 ou até 3 vídeos para deixar de uma forma bem clara, bem esclarecedora essas informações para que vocês possam realmente tirar proveito disso. Neste primeiro vídeo, eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive logo no início, quando eu estava ainda começando a trabalhar com a numerologia, e que foi muito interessante e que trouxe muito aprendizado, inclusive para mim. O meu filho tem um amigo e ele estava com grande dificuldade para alocar um imóvel que ele tinha. Esse imóvel já fazia mais de 2 anos que estava fechado, as pessoas visitavam o imóvel, gostavam dele, ficavam de decidir sobre o aluguel e acabavam não fechando o contrato. E ele estava preocupado e comentou com meu filho que estava pensando em procurar alguém que pudesse orientá-lo para saber se o que estava acontecendo, o que estava impedindo as pessoas de alugarem aquele imóvel. Porque o imóvel estava numa ótima localização, estava praticamente novo, um imóvel muito bom, com ótimo preço, no entanto, não conseguia alugar aquele imóvel. E meu filho comentou que eu estava trabalhando com a numerologia e que talvez eu tivesse alguma orientação que pudesse ajudá-lo. Então ele me mandou uma mensagem e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: no nome de quem está esse imóvel? No seu ou no nome da sua esposa? E por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque é baseado no número de missão do responsável legal pelo imóvel que nós baseamos o cálculo e nós vamos saber se aquele número lá está favorecendo ou não. E eu pedi a ele então que me mandasse 4 informações importantes quando ele disse que o imóvel estava no nome dele. Eu pedi para que ele me mandasse o nome dele completo, exatamente como estava escrito na certidão de nascimento dele, a data de nascimento dele completa, o nome da rua onde estava localizado o imóvel que ele queria alugar e o número desse imóvel. Então ele me mandou as 3 primeiras informações por escrito e me mandou uma foto da fachada do imóvel, onde eu pude ver claramente o número estampado lá na parede. E a primeira coisa que eu observei foi que os números estavam nesta disposição aqui, olha. Observe que o primeiro número ele está mais alto que os demais, que o segundo número está mais alto que o terceiro, ou seja, esses números estão numa ordem decrescente. Acontece que tudo aquilo que a gente olha causa uma sensação em nós. E essa sensação mexe com o nosso inconsciente. Uma pessoa que pretendesse alugar aquele imóvel e que tinha o desejo de prosperar na vida, quando ela olhava para esse número, ela tinha uma sensação inconsciente de que algo naquela casa levava a energia para baixo. Então, inconscientemente, a pessoa optava por não alugar aquele imóvel. Então, a primeira providência que eu disse a ele que ele precisava tomar era mudar a disposição dos números lá na parede. Que ele deveria colocar ou assim, olha, todos os números alinhados, um do lado do outro, todos eles na mesma altura, que passa a sensação de estabilidade, de segurança, de equilíbrio. Ou nesta disposição aqui, olha, colocando o primeiro mais embaixo, o segundo um pouquinho mais alto, o terceiro ainda um pouquinho mais alto, que é
uma disposição ascendente, né? Os números mostram estar de uma forma crescente, porque isso passa a sensação de evolução, de positividade, de algo que vai trazer crescimento. Isso foi muito importante. Ele ficou muito surpreso com isso. Aí, quando eu fiz a análise, vi que seria importante também que ele colocasse uma letrinha lá do lado do número. Aí, imediatamente, ele me disse o seguinte: Ah, dona Cida, então já que eu vou ter que mudar os números de lugar, pode ser que na hora que eu for retirá-los de lá, pode ser que algum quebre, então eu já vou comprar uns números novos que tem lá na casa de material de construção, aproveito e compro uma letra do mesmo tamanho, do mesmo formato, com o mesmo desenho, para que fique bem organizadinho lá na parede. Aí eu expliquei para ele que isso não era a forma correta de agir. Por quê? Porque esses números que a gente encontra nas casas de material de construção, que tem o mesmo desenho, que tem a mesma cor, o mesmo material dos números, eles são utilizados, por exemplo, para um imóvel, para um terreno onde tem dois imóveis. Tem uma casa na frente e tem uma casa nos fundos. A casa da frente é 47A e a casa dos fundos 47B. Então, são dois imóveis no mesmo terreno, os dois têm o mesmo número, mas tem uma letra identificando a casa da frente e a casa dos fundos. Então, nesse caso, você pode colocar as letras lá na fachada do lado do número. E essas letras, às vezes, também são utilizadas no caso de condomínios, onde tem vários prédios, né? Que são chamados de blocos. Então, lá na portaria é colocado um número e nos blocos são colocadas às vezes letras, às vezes números, né? Mas às vezes são identificados por letras. Então, tem lá o bloco A, bloco B, bloco C. Então, nesse caso, as letras podem ser do mesmo tamanho, do mesmo modelo, do mesmo material que as letras, que os números que estão lá na portaria. No entanto, no caso da numerologia, a gente não pode fazer isso porque existem normas da prefeitura. Então, nós não podemos colocar uma letra do mesmo tamanho dos números lá na fachada da nossa casa. Nós temos que colocar uma letrinha pequenininha, assim como eu vou mostrar aqui nesse exemplo. Na verdade, eu mostrei para ele várias opções de como ele poderia colocar essa letrinha e uma dessas foi essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, observe que a letrinha, ela está bem menorzinha que os números. Essa letrinha você vai colar, pode ser ao lado do número, pode ser também lá na porta de entrada, não tem importância onde você vai colocar esse número, essa letrinha. Só que ela precisa ser menor que o número que está lá na fachada. Ela pode ser feita de qualquer material, pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de metal, não importa. Uma- é, a cor também não tem importância, você pode escolher uma cor que combine com o layout da sua residência, mas é importante que ela seja menorzinha, que ela seja de preferência uma letra discreta, que não interfira nessas normas da prefeitura, está certo? Ele fez essas atitudes, ele mudou a disposição dos números e nem chegou a completar 2 meses, ele me mandou uma mensagem agradecendo porque ele já tinha conseguido alocar o imóvel e ele estava muito feliz porque a pessoa que alugou era uma pessoa excelente e ele estava muito contente com isso e eu fiquei ainda mais feliz com o resultado, né? Porque isso me confirmou aquilo que eu aprendi no curso de numerologia cabalística. Nos próximos vídeos eu vou comentar com mais detalhe como que nós fazemos isso, o que é importante saber a respeito de rua, travessa, avenida, os títulos também que tem nos números das ruas, nos nomes das ruas. Tudo isso é muito importante saber se a gente leva em consideração ou não. Tudo isso eu vou esclarecer no próximo vídeo.
está certo? Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe também um comentário, deixe uma pergunta, deixe alguma sugestão de vídeo também. Essa interação é muito importante para mim. Além de o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e ter mais pessoas terem a oportunidade de me conhecer, de conhecer meu trabalho, de conhecer as coisas, de se informar através das coisas como eu estou explicando, também serve de incentivo para que eu possa saber, né, se o conteúdo que eu estou passando está sendo realmente proveitoso ou não. Muito obrigada por ter assistido a mais este vídeo e até o próximo.